Olá, gente! Como vocês estão? Boa tarde! Estamos aqui prontos para mais uma live. E hoje, como sempre, teremos um tema bem interessante. Até onde podemos ceder? Olha, que coisa, né? Será que a gente para pensar nisso? Será que a gente entra em contato com esta questão? Até onde podemos ceder, né? Você que está aí me ouvindo, consegue imaginar a quantidade de vezes que você se coloca nesse lugar de ceder? E eu vou te contar uma coisa bem interessante. Bom dia, boa tarde, querida Silvia. Vou contar para você uma coisa bem interessante, né, em relação até onde podemos ceder. O que eu vou contar para você, muitas vezes você pode nem perceber, mas é uma grande verdade, né? Muitas vezes a gente faz o que o outro deseja. E quando a gente faz o que o outro deseja, a gente se lesa. Então, quando a gente para raciocinar até onde podemos ceder, a gente está trazendo aqui um entendimento mais profundo de eu refletir e analisar o quanto que eu cedo. O quanto que ceder é algo que vai me favorecer e o quanto que ceder é algo que vai me prejudicar, me lesar. Esse é a grande questão, né? Não é não ceder ou ceder. Aqui a gente não vai discutir nem vai levar em consideração essa questão. É até onde podemos ceder. Para que a gente entenda até onde a gente pode ceder, a gente tem que, em primeiro lugar, acreditar, né, reconhecer, aceitar que a gente cede. E a gente cede muitas vezes. E nem sempre em situações que são favoráveis e que vão dar vai ter uma consequência, né, interessante para nós. Porque a gente muitas vezes pode ser aquela pessoa politicamente correta, aquela pessoa que vai evitar conflitos, e mediadora. Isso não é ruim, tá? Mas até onde a gente pode ceder, né? E aí, quantas vezes eu permaneço nesse estado, né? Quantas vezes eu permaneço nesse estado de ceder? E aí tem uma frase de um poeta, né, que é a solução para a gente identificar até onde a gente pode ceder, até onde a gente vai realmente deixar de agir conforme aquilo que naquele momento a gente está pensando, aquilo naquele momento está fazendo sentido para nós. Essa frase é a solução da descoberta, da identificação, de você mensurar, você saber, você reconhecer até onde é importante você ceder. A frase do poeta Píndaro é a seguinte: torna-te quem tu és. Só que é assim fácil? Não é tão fácil, não. Vamos entender aonde que isso vai chegar, né? Vou falar para vocês, eu vou dar dicas, vou dar aqui perguntinhas assim fundamentais durante a live, para que você anote. Quem quiser pegar um papel, uma caneta, corre lá, pega um papel, uma caneta, para você anotar, porque a partir das respostas dessas perguntas, vocês vão conseguir reconhecer até onde vocês podem ceder na vida de vocês, sem prejudicar vocês, sem lesar. Porque quando a gente cede, a gente praticamente tá fazendo o desejo do outro, né? Não tenha dúvidas. A gente está ali cedendo a algo ou a alguém. E aí, eu pergunto para vocês que estão aqui me assistindo, né? Em que setores da tua vida você reconhece que você cede? É no trabalho? Com colegas? Com chefes? Né? Com liderados? Às vezes você está ali liderando pessoas. Na família? Com seus parceiros? Com filhos? Com pais? Com irmãos? Cunhados? Primos? Tios? Avós? E outros mais? É com você mesmo? Em relação aos seus desejos, às suas compulsões, às suas dificuldades?
Se você tem uma prática, né, religiosa, dentro dessa prática religiosa ali, dentro do lugar que você executa essa prática, você cede para alguma coisa ali, para alguém, dentro da sua vida social, para os seus amigos, né? Quantas vezes você se percebe cedendo e em que contextos você atua desta maneira? Então, quando a gente faz algo para satisfazer o desejo alheio, a gente muitas vezes pode se lesar, tá? Então, até onde podemos ceder? Então, essa frase desse poeta Píndaro, torna-te tu quem tu és, torna-te quem tu és, só demonstra que, olha só, gente, naquela época já se buscava, né, descobrir-se, filosofar sobre quem tu és, filosofar sobre a busca de uma autenticidade, né? Quem você é. Eu tenho falado nas lives, sempre que vocês me acompanham, se tem alguém aqui pela primeira vez ou vai me ouvir pela primeira vez, todas as lives que eu tenho feito, elas mostram, elas levam vocês a entender a importância da gente ter uma busca de, no mínimo, saber quem a gente é, qual é a nossa autenticidade no mundo, né? Então, quanto tempo você quer permanecer nesse estado? Quanto tempo você quer permanecer neste lugar? Então, identificar até quando, até onde eu vou poder ceder é fundamental. Então, a frase daquele poeta, torna-te tu quem tu és, é a saída. Mas vamos aprender como fazer isso, tá? A gente vai aprender hoje aqui como fazer isso. Então, corre lá, pega papel, pega caneta. Quem aqui achar que tem que esses conhecimentos, que essa informação vai ser útil para alguém, manda aí no aviãozinho para favorecer pessoas poderem, né, se beneficiar com essa informação. Então, a dificuldade de estabelecer limites é muito grande. Porque ceder significa transferir para alguém a posse ou o direito sobre algo. Gratidão a você, querida Maria José. Gente, ceder significa transferir para alguém a posse ou o direito de algo. Significa abrir mão. Significa renunciar. Então, para que eu identifique até onde isso é importante, se é necessário, se é fundamental, isso vai ser benéfico, eu tenho que reconhecer algumas coisas em mim. Então, eu tenho que reconhecer quais são os meus limites. Eu não consigo identificar os meus limites se eu não vou lá na frase daquele poeta Píndaro, tornar-me quem sou eu. Então, quando ele vem com essa frase, com essa máxima, torna-te quem tu és, este é o caminho. Vamos identificar como fazer isso, tá? Então, sair desse lugar, identificar os nossos limites, até quando eu vou permanecer nesse estado de não reconhecimento e de até onde eu posso ceder. Porque ceder aqui, quando eu pensei nesse tema, quando eu elaborei esse conteúdo, eu não quis aqui a intenção de dizer que tá certo, que tá errado. Porque ceder também é algo interessante e importante. Mas até quando, né? Em que situações? Então, primeiro, vamos reconhecer. Pensem aí, se quiserem pode compartilhar aqui, não tem problema nenhum, vou achar muito interessante ouvir vocês ou ler vocês, né? Em que setores da tua vida você costuma ceder demais, né? Que você se incomoda com tanto que você cede? É na família, com parceiros, com filhos, com pais, com alguém da família? É no trabalho? Né? É com você mesmo em relação aos seus desejos, seus impulsos, suas compulsões? Né? Até onde? Né? Até quando? Em que setores que você faz isso? Né? Então, quando eu realmente me coloco à disposição de saber quem eu sou, a primeira coisa que eu preciso identificar, sabe qual é, gente? Vocês têm ideia de qual é? É simples, não é uma coisa tão difícil, mas dá trabalho, né? Por ser simples, ela acaba dando um trabalho, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Primeira dica, né? Então, torna-te quem tu és,
para você identificar até onde você pode ceder, quais são os seus limites, em que situações específicas da minha vida, ou quais situações específicas da minha vida, em quais contextos eu costumo ceder. Isso muitas vezes faz com que eu me sinta encurralada. Se faz sentido para você o que eu tô falando aqui agora, se você muitas vezes já se sentiu ou se sente encurralado na vida, pode saber que você está cedendo além do necessário. Porque essa medida, ela é sutil, mas ela tem uma sutileza que, se você se coloca a serviço de saber, de buscar tornar-se quem tu és, você não vai se sentir tão encurralado assim em nenhuma situação na tua vida. Porque você vai ceder sabendo os motivos que estão levando você a ceder. Porque, eu disse aqui o significado de ceder. Bom dia, boas vibrações para todos nós, Silvia querida. Ceder é transferir para alguém algo, a posse, né? E o direito sobre algo. É renunciar, é abrir mão. E que é muito importante, é muito nobre em muitas situações. Mas até quando? Até quando? Né? Então, o primeiro passo, gente, é verdade isso. É pegar um papel, um lápis, uma caneta, tanto faz, e você, de verdade, definir quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. A grande maioria de nós tem uma gigante, mas uma gigante dificuldade, como se tivesse um monstro dentro de nós, impedindo estas definições, impedindo trazer esse conhecimento, trazer essa verdade, conhecer isso, saber a respeito. Eu sei definir quais são os meus pontos fortes e meus pontos fracos. Porque muitas vezes a gente se depara com dificuldades lá da entranha. É como se a gente soubesse que a gente não pode ceder, que a gente não deveria ceder, ou que eu não quero ceder, mas vem algo maior que eu, como se fosse um monstro que me dominasse e me levasse para essa atitude. É algo que acontece assim, num estalar de dedos, num passe de mágica, no automático. E a gente fica se questionando, por que eu cedi? Mais uma vez. Então, tornar-te quem tu és é o caminho. E o primeiro deles, o primeiro exemplo, o primeiro exercício verdadeiro é: quais são meus pontos fortes? E quais são os meus limites? Mas de verdade, dói muitas vezes a gente reconhecer, identificar essas questões, né? Porque aqui existem 3 coisas importantes que eu vou falar agora, tá? Quando eu tenho consciência do que eu posso fazer, isso me leva a buscar a minha verdade interna. Então, eu reconheço a minha verdade interna. Eu reconheço a minha verdade, quem eu sou. Vou me tornando quem eu sou, né? E isso faz com que eu tenha consciência do que eu posso ou não posso fazer. Isso é muito importante, tá? Então, quando isso acontece, quando eu vou buscando esse conhecimento a meu respeito, quando eu me conheço bem, né? Até onde eu vou saber até onde eu vou, até onde eu posso ir, e as chances de que eu não me sinta exausto é gigante. Então, quando eu cedo, eu me sinto encurralado, eu me leso e eu fico exausto, totalmente exausto. É um gasto de energia gigante. E aí eu começo a ter dores musculares, dores de cabeça, dores de estômago. Eu começo a sentir como se um trator passasse por cima de mim. Porque é exaustivo, é cansativo, porque o esforço que eu faço, porque eu tô me sentindo encurralada, o esforço que eu faço para ceder, para delegar, atribuir, né, transferir para alguém a posse, né, ou o direito de algo, o quanto, boa tarde, Alex, querido, o quanto que eu demando uma energia para ceder, muitas vezes ela é gigantesca. Por isso, o sentimento de exaustão. Então, quando eu sigo a máxima, torna-te quem tu és, quando eu vou, em primeiro lugar, definir os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, eu vou estabelecer, eu vou saber
até onde eu posso ir e os limites que eu preciso dar. Não só a mim, porque muitas vezes a gente cede a quê? A, como eu já falei, desejos, compulsões, e aí eu falo, putz, ontem eu fiz um brigadeiro e comi, e a minha meta era emagrecer, era eliminar o doce que tá me fazendo mal aqui, ali, eu fiz exames, e aí eu cedi para uma compulsão, cedi para um impulso inconsciente, para algo que eu nem sei definir. E aí eu me sinto cansada, eu fico me auto-punindo, né? Fico reclamando de mim mesma. E isso demanda uma energia, uma exaustão. A gente vai dormir e acorda, parece que nem descansou. Quantas vezes a gente se sente encurralado, a gente se sente exausto, por não saber até onde a gente pode ir, por não reconhecer os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, para poder agir no mundo, ter atitudes e comportamentos de estabelecimento de limites. E aí, eu vou trazer para vocês algo muito, muito, muito interessante. Eu venho aqui falando nas lives, aliás, quem aqui achar que tem alguém que possa se beneficiar com esse conteúdo, vamos lá, manda aviãozinho para as pessoas poderem se aproveitar, que ainda tem muita coisa para a gente falar aqui hoje, tá? Ainda temos minutos aí para falar coisas muito importantes. Então, a diferença de uma coisa que eu venho falando em todas as lives, a questão do autoconhecimento, conheça-te a ti mesmo, o quanto isso é importante, o quanto isso é estruturante, que embasa as nossas ações. Então, a diferença entre conhecer a si próprio e tornar-te quem tu és é interessante. Aqui a gente tem um ponto, né, crucial. A gente vai buscar conhecimento da gente, a gente vai buscar autoconhecimento por diversos meios, por diversos recursos e estratégias, ok? Maravilhoso, bato palmas, é fundamental, tô falando de verdade, que aqui que eu prego isso em todas as minhas falas, todos os meus trabalhos, nas lives principalmente. Então, conhecer a si mesmo é fundamental, a gente busca isso, né? Mas nem sempre é o suficiente. Por isso que hoje eu comecei a live falando que o reconhecimento de até onde a gente pode ceder, até onde eu vou transferir, né, a posse ou o direito de algo, né, para alguém, eu vou renunciar, eu vou abrir mão, até onde eu vou poder fazer isso, para poder saber estabelecer meus limites, saber até onde eu posso ir para não me sentir encurralada, para não me sentir exausta, né? Não basta muitas vezes só se conhecer. É necessário, no início da live eu falei do poeta Lapíndaro que trouxe, torna-te quem tu és. Então, a diferença de uma coisa para outra é que quando eu vou imbuído de me tornar quem eu vou com a intenção de descobrir o que dentro de mim pode ser desenvolvido. Por isso que o primeiro ponto que eu trouxe para vocês, falei para vocês anotarem, que ainda dá tempo, pega lá papel e caneta para anotar. Quais são meus pontos fortes e quais são os meus limites, as minhas fraquezas, as minhas fragilidades. Eu preciso identificar, é importante demais. Você que não tem condições ou não consegue ou imagina que tem dificuldade nisso, eu posso te ajudar. Eu tô aqui para isso, para ajudar você. Esse é o meu trabalho, esse é o meu propósito. Eu tô aqui para ajudar você a identificar seus pontos fortes e fracos, que muitas vezes a gente tem tanto pavor, parece que tem um monstro dentro da gente que impede a gente de reconhecer as nossas fraquezas, né? As nossas feridas emocionais, as nossas fragilidades, a gente foge disso que nem não sei o que. Então eu posso te ajudar se você quiser, tá? Fica essa dica aí pra você. Mas para vocês outros aí que conseguem caminhar, né, com outros recursos, com outras estratégias, é esse o caminho. Então, vamos além do autoconhecimento? O que vocês acham? É um desafio que eu trago para vocês hoje aqui. Ir além do autoconhecimento. Porque às vezes não é o suficiente. Aí muitas vezes eu escuto as pessoas falarem, mas eu faço terapia há não sei quantos anos. Eu não tenho nenhum problema com os terapeutas, tá? Aqui ninguém tá falando que o terapeuta é bom e ruim, muito pelo contrário, tá? Aqui tá falando desse impedimento que tá dentro de mim, que muitas vezes eu busco autoconhecimento, eu tenho reconhecimento de muitos aspectos e características minhas, mas me falta algo.
E aí eu ainda me sinto encurralado, eu ainda me sinto exausto, eu ainda cedo e não consigo perceber aonde eu preciso me desenvolver, porque eu preciso me tornar quem eu sou. E para isso eu tenho que reconhecer, eu tenho que ter a intenção de descobrir em que aspectos meus eu preciso me desenvolver. Esta é a diferença de autoconhecimento para torna-te quem tu és. É fundamental que a gente entenda isso, porque eu vejo muitas pessoas, eu escuto de muitas pessoas que fazem processos terapêuticos durante muitos anos e que tem alguma coisa ali dentro que está faltando. E principalmente pessoas que não sabem até onde elas podem ceder. Até onde o ceder é uma ação benéfica que contribui, que é nobre, que é justa ou que me lesa. Porque eu estou abrindo mão de algo meu, de um desejo meu em detrimento a um desejo de alguém ou algo maior. Então isso é muito importante a gente trazer para cá, para o nosso entendimento racional e emocional. Eu preciso sentir as coisas. Realmente, eu tenho que trazer para o sentir. Tem gente que é muito mental, né? Tem gente que é muito racional. E aí fica aqui. Tudo bom, tudo bem, elucubrando, mas a gente tem que trazer para cá. A gente tem que trazer para a realidade. E quando eu vivo a realidade, eu boto meu pé no chão, eu preciso sentir de verdade. E é no aqui e agora que a gente faz isso. Então, é preciso coragem. E também orientação. Duas coisas fundamentais para a gente sair do autoconhecimento e ir para a prática do tornar-me quem eu sou. A gente precisa de coragem, que é agir com o coração, e a gente precisa também de orientação. Por isso que eu digo aqui para vocês que eu posso ajudar vocês, porque tem profissionais específicos, especializados e que se preparam para isso. Até porque nós também fazemos isso, né? Pelo menos eu faço. Não sou perfeita, tenho um monte de coisa para desenvolver, mas eu estou nesse caminho. E isso é que é importante. Por isso que eu trago esses conteúdos para vocês, porque eu experimento e vivencio esses conteúdos e vejo o quanto isso me beneficia na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida como um todo. Então, eu trouxe aqui algumas perguntas. Se você quiser anotar, eu vou ficar muito feliz. Porque essas perguntas, elas vão servir como um mapeamento. Quando a gente quer ir para algum lugar, a gente faz um planejamento para uma viagem, a gente não pega o mapa daquele lugar que a gente quer explorar, a gente não mapeia para onde a gente quer ir, os pontos que a gente quer conhecer, turísticos, por exemplo, daquele lugar. Então, esse mapeamento interno das minhas ações é fundamental para que eu vá com a intenção de descobrir em que aspectos dentro de mim eu preciso desenvolver para tornar-me quem eu sou, de verdade. E aí sim, saber até onde eu posso ceder. Reconhecer esses limites. Que, gente, eles vão mudando com o tempo, com os nossos valores, com as nossas experiências, com as nossas sensações, com o meu estado de sentir, de estar no aqui e agora. Então, as perguntas são... Vocês podem anotar, eu vou postar essas perguntas aqui também, tá? Me acompanhe no post que eu vou dessa semana, que eu vou colocar bonitinho essas perguntas para vocês não esquecerem e a vocês poderem, no momento que vocês estiverem elaborando com vocês mesmos, fazendo reflexões, nesse momento vocês vão respondendo. Então, a primeira pergunta fundamental para que eu vá me mapeando que ações eu preciso adotar, esse mapeamento interno, criar esse mapa interno, como eu ajo no mundo? Quais são as minhas ações? Como eu ajo? Às vezes a gente pode responder de maneira simples, com tics, com frases, com verbos, tá? O que me faz feliz? Outra pergunta muito importante. Eu preciso reconhecer o que me faz feliz de verdade. Eu tenho que sentir isso aqui dentro em mim. Qual é a imagem que eu transmito para as pessoas? Será que eu sei? Qual é a imagem que eu transmito para as pessoas? Será que eu quero saber? Muitas vezes, para isso, eu preciso perguntar para as pessoas qual é a imagem que elas têm de mim.
E muitas vezes é doloroso ouvir determinadas coisas. Mas é fundamental. Lembra lá da primeira, a primeira atitude honesta para você tornar quem você é? Reconhecer seus pontos fortes e seus pontos fracos. E a gente está aqui com os outros. A gente não vive sozinho. Aí depois, aí vem essa pergunta. Quais são meus pontos fortes? Quais são meus pontos fracos? Como eu já falei. Então isso faz parte desse mapeamento interno. Depois, que hábitos me prejudicam. Lembra que eu falei que a gente também cede a impulsos, a desejos, a padrões, né, a ações inconscientes? Então, que hábitos me prejudicam? Porque muitas vezes tem por trás as nossas compulsões, os nossos desejos, que não são saudáveis e que eles estão distorcidos, porque eu não estou ocupando o meu lugar aqui. Então, que hábitos me prejudicam? É muito fundamental para a gente fazer esse mapeamento interno das nossas ações. Quais são os meus maiores desafios hoje na minha vida? Será que eu sei quais são os meus maiores desafios? Fundamental também que a gente busque estas respostas. Quais são meus sonhos? Gente, vocês sabem quais são os seus sonhos? E aí? Vai ficar só no mental? Só no imaginário? Os sonhos são para serem realizados, são para serem concretizados. Sonhos que realmente têm conexão com a minha verdadeira essência, com o meu verdadeiro propósito na vida. Será que esse sonho, muitas vezes, que eu estou elaborando, escrevendo aqui agora, tem conexão com a minha verdadeira essência, com o meu propósito na vida? Porque a gente não pode deixar de entender que tudo tem um propósito maior. Já falei isso em outras lives, tá? Já falei isso em outras lives. Então, é uma grande oportunidade você, sabendo quem você é, se sentir seguro, pleno de si. E quando eu estou segura e plena de mim, eu sei dar limite. Eu sei até onde eu posso ceder. Não é verdade, gente? Não faz sentido isso que eu tô falando, gente? Pare, pensa, sente as minhas palavras. Sente, gente. Deixa entrar. Deixa isso, sabe? Digere isso que eu tô falando. O quanto é importante. Quando você se apropria de quem você é, quando você sente segurança de quem você é, você se torna quem você é. E aí você tem plena capacidade, mas muita capacidade de saber até onde você pode ceder. Faz sentido para você, Mônica? Fico muito feliz que faz sentido para você, né? E aí, vamos partir já para o finalzinho da live, né? A gente já vai estar finalizando daqui a pouquinho, mas tem mais dicas aqui importantes, tá? Fiquem comigo aqui até o fim, né? Porque fazendo tudo isso que eu falei, primeira coisa de todas, escrever no papel meus pontos fortes e meus pontos fracos. Aí sim eu vou saber estabelecer, né, reconhecer em que aspectos da minha vida, em que contexto da minha vida eu venho cedendo, eu venho atribuindo, né, eu vou atribuir para o outro como é que fala assim? Me fugiu a palavra, né? Transfiro para alguém, lembrei, transfiro para alguém a posse ou o direito sobre algo. Eu vou renunciar, eu vou abrir mão. Obrigada, querida. Maravilhosas são vocês que estão aqui me acompanhando e tendo essa oportunidade de sentir toda essa verdade que eu trago para vocês. Então, implementar novos hábitos, né? Desconstruir ideias e antigos conceitos. Como é importante quando eu realmente eu respondo meus pontos fortes e meus pontos fracos e entro com essas pessoas, como que eu ajo na vida, quais são as minhas ações, o que me faz feliz, qual a imagem que eu transmito para as pessoas, né? Quais são os meus pontos fortes, pontos fracos, como eu já falei, quais os hábitos que eu tenho que me prejudicam, quais são os meus maiores desafios, quais são os meus sonhos. São perguntas que vão construir um mapa interno das ações que vocês precisam adotar para vocês se sentirem seguros de ser quem vocês são,
né? E aí vem a segurança, vem aquele... Eu me sinto segura, né? Eu me sinto... eu me sinto... Faz todo sentido essas provocações. Que bom, querida. E quando eu me sinto segura, eu sei quem eu sou. Porque quando eu sei quem eu sou, eu tô segura, eu tô ocupando, eu tô firme aqui no meu lugar. E aí estabelecer limites é muito fácil. Reconhecer até onde eu posso ceder. Então, para isso, depois que a gente faz isso tudo, a gente vai implementar novos hábitos na vida da gente. E como a neurociência já traz pra gente uma informação muito importante, para um novo comportamento se instalar, é preciso que eu repita esse novo comportamento no mínimo 50 vezes, sem errar. Porque se na 49ª eu der uma tropeçada, né, a vírgula acontecer, eu tenho que começar tudo de novo a contagem. E aí é assim mesmo, porque o cérebro entende assim. Aí aquele comportamento vai ficando obsoleto, né? Mas ele tá aqui dentro, porque eu não sou computador que deleta lixo e depois não vem mais, né? Então é um esforço, é a manutenção, implementar novos hábitos e fazer a manutenção. Depois eu tenho que desconstruir ideias e muitas vezes antigos conceitos que para mim não fazem sentido hoje. Lembrando que se você tem dificuldade em fazer tudo isso, eu posso te ajudar. Lembra disso, tá? Tô aqui para isso, tá bom? E aí, a gente vai mais uma vez trazer a importância de que uma vez cumprindo todas essas etapas, imbuídos de boa vontade, de intenção para eu perceber o que dentro de mim eu preciso modificar, porque o conheça-te a ti mesmo, o autoconhecimento muitas vezes não é o suficiente, eu preciso realmente ter a intenção de desenvolver atitudes em mim, algumas ações, alguns conteúdos, e para isso, para eu me tornar-me quem eu sou, eu preciso de fazer isso, ok? Então, por fim vem, justamente depois de tudo isso que eu falei aqui hoje, a conexão com o meu propósito de vida. Como eu já falei aqui em outras lives também. Quais são as perguntas-chave para a gente começar a se conectar, começar a se aproximar, começar a saber alinhar a verdadeira razão da minha existência, o meu propósito de vida? Pergunta número 1. Quais são os meus valores? Eu preciso sempre ter clareza de quais são os meus valores hoje na minha vida. Né? Se eu estou implementando novos hábitos, se eu estou desconstruindo ideias e antigos conceitos, se eu estou me ressignificando, me tornando quem eu sou de fato, né? Desenvolvendo conteúdos importantes para me sentir seguro, para saber até onde eu posso ceder, aonde eu posso delegar para o outro aquilo que é necessário naquele momento, abrir mão às vezes dos meus desejos, das minhas, né, vontades, etc., né? Mas que isso seja algo confortável, porque se você se sente encurralado, se você se sente exausto, não está confortável, não é saudável, tá? Então, saber do meu propósito, começar a me alinhar com ele, eu tenho que saber quais são os meus valores hoje, porque eles mudam, né? O que realmente importa para mim agora na minha vida, né? O que faz com que eu sinta vontade de levantar da cama? Quantas pessoas eu conheço que não tem vontade de levantar da cama, mas também sequer querem saber o que as faz ficar deitada e sem vontade de levantar da cama. Então como que eu vou mudar? Como é que eu vou transformar se eu sequer não quero me conhecer? Sequer eu quero saber o que eu preciso desenvolver? Então, quais são os meus valores hoje? O que realmente importa para mim na minha vida? O que me faz levantar da cama, né? Que marca que eu quero deixar no mundo? Nós todos somos pessoas únicas, singulares, subjetivas. Todos nós temos uma propriedade particular para oferecer para o mundo. Não importa se tem milhões de psicólogos, milhões de orientadores profissionais, milhões de consteladores familiares. A Magda Baeta é única. Não tem ninguém igual a mim. E não tem ninguém igual a você. Então existe uma marca que você quer deixar no mundo. Mas para que você a deixe, você tem que identificar os seus valores. Você tem que saber o que realmente te importa. Você tem que saber o que faz com que você levante da cama todos os dias. Quais são as suas motivações? O que te motiva na vida? Quem você admira? Pessoas, muitas vezes, a gente admira muitas pessoas. E essas pessoas que a gente admira, elas com certeza têm algo para nos ensinar. Têm algo para colaborar com o meu processo.
Porque elas têm algo que elas caminharam um pouco mais que eu. Elas não são melhores que eu. Eu não tô dizendo isso. Admiração não é que o outro é melhor que eu. É porque o outro tem algo que eu ainda não alcancei e que eu quero alcançar. A diferença tá aí. Então, buscar instrumentos para que você faça tudo isso, né? Para que você tenha consciência, que você haja com consciência, e agir com consciência é agir no amor. Amor é verbo. Tá. Qual é a minha potência? O que eu vim fazer aqui hoje? Né? Hoje que eu digo nesse planeta, né? Como Magda Baeta. O que eu vim fazer aqui hoje? Né? E aí, até onde eu posso ceder? Ao invés... Peguem essa dica final pra gente acabar a live. Até onde eu posso ceder? Ao invés de dizer não, diga sim para você. Simples assim. Então eu não preciso fazer um esforço energúmeno para dizer não. Eu não preciso me sentir encurralada para dizer não. Eu não preciso sentir exausta para dizer não. Basta eu dizer sim para mim, sim para a minha vida. Aí sim, acontece a magia, que é você ser quem você é. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos vocês e até semana que vem. Gratidão pela presença de todos, queridos. Depois eu vou deixar aqui escrito, tá? Beijo, beijo, tchau, tchau.